Livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 12. É o que nós chamamos do sermão profético, ou essa palavra escatológica do Senhor Jesus, referindo-se às últimas coisas. E uma das coisas que Jesus pontua para os últimos dias é exatamente essa multiplicação do pecado, essa multiplicação da iniquidade. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vamos ler juntos? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Até aqui, curva sua cabeça, vamos orar. Eu gostaria que você orasse nesse momento, pedindo ao Senhor que falasse ao nosso coração. Eu tenho insistido a cada domingo que o nosso corpo se alimenta de pão, arroz, macarrão, mas que o nosso espírito se alimenta da palavra de Deus. Espiritualmente, nós somos alimentados pela palavra de Deus. Então, vamos pedir ao Senhor que nos dê a palavra nesse momento. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Te bendizemos, ó Deus, porque estar aqui é trazer à nossa memória todo o bem que o Senhor nos tem feito. Cantar ao Senhor, celebrar ao Teu nome, ó Deus, com os nossos dízimos, as nossas ofertas, com a vida da Pietra, trazendo à nossa memória que tudo que nós temos, tudo que nós somos, a nossa vida, o ar que nós respiramos, tudo isso depende do Senhor, como uma dádiva que o Senhor nos deu. E agora queremos a Tua palavra. Dá-nos a Tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração. Livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação, de tudo aquilo que não procede do Senhor. Dá-nos corações, mentes, ouvidos prontos, dispostos e receptivos para recebermos a Tua palavra nessa noite. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Estava lendo um dos autores cristãos que eu gosto muito de ler, pela vida, pelos escritos marcantes e também pelo testemunho cristão de homem de Deus, de servo de Deus que sempre deu. E num dos mais antigos escritos dele, do Tozer, ele escreve um livreto pequenininho, antigo, mas muito interessante, marcante para as nossas vidas. Ele fala de 5 votos que todos nós, como cristãos, deveríamos fazer para obter poder espiritual. Ou seja, para viver uma vida espiritual vitoriosa, nós deveríamos assumir 5 compromissos diante de Deus. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Mas antes disso, eu quero fazer menção da nossa Assembleia hoje de manhã, que, graças a Deus, foi um tempo muito abençoado. Como tem sido, Deus tem nos abençoado de uma forma extraordinária. Algumas igrejas batistas, as assembleias são motivos de angústia, né? E de muitos destemperos, mas Deus tem nos abençoado ricamente ao longo desses anos, e as nossas assembleias têm sido pacíficas, conduzidas por Deus, e Deus tem sempre manifestado a sua vontade, e nós louvamos muito a Deus por isso. Fazer menção do Daniel, que está aqui conosco também nessa noite. Seja bem-vindo, Daniel, Deus te abençoe. Os meninos lá do Anápolis que venceram o jogo, estão na final aí do campeonato. Amém? Que Deus abençoe.
Eu disse para eles, na semana passada, quando ali estivemos, juntamente com o Neto, no centro de treinamento, que eles trazem muita alegria para nós, e é sempre bom tê-los aqui conosco. E todos os demais visitantes que já foram apresentados, né, sintam-se em casa, essa é a casa de Deus. Mas 5 votos que nós deveríamos fazer, ou 5 compromissos que nós deveríamos fazer, para podermos viver uma vida espiritual vitoriosa. O primeiro voto, segundo Tozer, é o livro do Tozer. Eu li e estou simplesmente compartilhando com os irmãos aquilo que eu li, que abençoou a minha vida e que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira coisa, o primeiro voto é: trate seriamente com o pecado. Ou seja, o pecado deve sempre ser olhado da forma como Deus o olha. Nós não podemos nos relacionar ou tratar o pecado de uma forma como Deus não o trata. Deus trata o pecado com a maior gravidade possível. Pecado é uma ofensa a Deus. E se nós quisermos viver uma vida espiritual vitoriosa, precisa começar exatamente por aí, olhando para o pecado da forma como Deus olha e tratando essa questão com a maior seriedade possível. Por quê? Como nós acabamos de ler aqui em Mateus 24, 12, nos últimos dias, que cremos que são esses dias que nós vivemos, haveria uma multiplicação da iniquidade. Nós vivemos esses dias, já temos pregado aqui inúmeras vezes, que eu creio que nós vivemos aqueles dias da apostasia aos quais se referiu o apóstolo Paulo, quando a iniquidade ela se avolumaria de tal forma e de tal maneira que, em alguns casos, e na maioria dos países ocidentais, a iniquidade ela foi institucionalizada e legalizada. Ou seja, vivemos dias onde a iniquidade, o pecado, são tratados como coisas comuns e normais. Mas se nós quisermos viver uma vida espiritual vitoriosa, nós temos que começar tratando o pecado com toda a seriedade, encarando-o da forma como Deus encara. Há muitos conceitos hoje, ideias que tentam negar a gravidade do pecado. Há uns 2 anos atrás, estava lendo uma reportagem daquelas de capa amarela da Veja, e achei extremamente interessante a argumentação de um filósofo britânico, ele dizendo que a nossa sociedade hoje é uma sociedade irresponsável. As pessoas não assumem responsabilidade, as pessoas não assumem compromisso, encontram justificativas e transferência para tudo que se possa imaginar. Ele estava fazendo uma referência a um daqueles dias que aconteceu em Londres, quando as pessoas saíram quebrando lojas, roubando, invadindo e quebrando as coisas, roubando tênis, roubando elétricos, eletrônicos. E ali, quando as pessoas eram indagadas, ninguém praticamente foi preso e começaram a transferir a culpa. É culpa do governo, é culpa da economia, é culpa da pobreza, é culpa disso, é culpa daquilo e daquilo outro. Ou seja, uma sociedade que, além de travestir conceitualmente o pecado, é uma sociedade que vive aquela síndrome de Adão de transferência da culpa e da responsabilidade. Ou seja, as pessoas hoje têm uma dificuldade enorme de assumir responsabilidade, a responsabilidade moral, responsabilidade pelos pecados cometidos, e temos nisso aí um grande aliado desse pensamento e dessa proposição, com todo o respeito, que é a psicologia freudiana, que trabalha tudo numa perspectiva de sentimento de culpa
e que o homem não pode, de forma alguma, se sentir culpabilizado de coisa alguma. E as pessoas que são moldadas nesse modo de pensar querem se livrar desse sentimento de culpa, mas não pelo caminho certo, que é o de reconhecer a sua culpa, de reconhecer o seu pecado, de reconhecer a sua responsabilidade, de reconhecer a sua culpabilidade, pedir perdão, consertar, tomar outro rumo, mas ao contrário. Vão buscar no seu histórico de vida, na relação com o pai, com o avô, com a avó, com a mãe, com o irmão, e acham ali um bode expiatório, um culpado das suas desventuras, das suas irresponsabilidades, dos seus pecados, e não assumem a sua culpa, não assumem a sua responsabilidade, não assumem o seu pecado. Se nós quisermos viver uma vida espiritual vitoriosa, nós precisamos tratar essa questão do pecado da forma como Deus trata. Eu não seria doido ou maluco de desfazer do valor que tem a ciência. Eu acho que a ciência tem o seu valor, deve ser respeitada, como já dizia Tomás de Aquino, a verdade, ela é verdade tanto na Bíblia quanto na ciência. Mas nesse quesito, nós vivemos dias de pessoas irresponsáveis, que insistem em transferir a culpa e a responsabilidade dos seus pecados e da sua ausência de compromisso para outros. Ah, eu vivo assim, assado, porque meu pai me tratou assim. Ah, eu faço isso assim, assado, porque minha mãe vivia isso. Ah, eu vivo dessa maneira porque o meu tio, porque o meu irmão. Acorda. Olha para a Bíblia. Perceba, a transgressão é sua, o pecado é seu, a responsabilidade diante de Deus é sua. Deus nos criou seres morais, capazes de entender moralmente o que é certo e o que é errado. E quanto antes a gente tratar essa questão do pecado com a seriedade que precisa ser tratada e reconhecer a nossa responsabilidade diante de Deus, mais rapidamente nós encontraremos o caminho de Deus para as nossas vidas. É impressionante a quantidade de psicólogos de plantão que nós achamos hoje, né? Antigamente a gente dizia que de médico, de louco, todo mundo tem um pouco. Acho que hoje a gente pode dizer que de psicólogo e de louco, todo mundo tem um pouco, através dos livros de autoajuda, da proliferação e da divulgação das informações. Todos temos acesso a essas informações e trabalhamos sempre nessa perspectiva da ausência da culpa. Ou seja, uma dificuldade enorme, desde os dias de Adão, de encarar o nosso pecado, de encarar a nossa responsabilidade, de encarar as nossas transgressões nas suas diversas formas e nas suas diversas manifestações. A Bíblia dá nome aos bois. O que é pecado, a Bíblia chama de pecado. Existem pecados na área sexual que estão claramente estampados ali na palavra de Deus. Mas existem também pecados do coração. Existem pecados da alma, existem pecados do coração. Nós falamos aqui um pouco hoje de manhã, e lendo ali o Tozer e reproduzindo o que ele está dizendo, não chame seus pecados por algum outro nome. É pecado? Chame de pecado. Reconheça que é pecado. Encare Deus na sua fragilidade, na sua pecaminosidade. Peça perdão, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É melhor do que ficar empurrando as coisas para debaixo do tapete. Pecados do coração, falamos um pouco aqui hoje de manhã. Se você é invejoso, chame isso de inveja. É pecado. Não diga que você é competitivo. Não diga que você é guerreiro.
Não diga que você tem uma ambição saudável. É inveja. Dói o coração, o sucesso do outro. Aquele bichinho corrói as entranhas diante da bem-aventurança do outro. É inveja. É pecado. Isso atrapalha a gente espiritualmente. Isso impede-nos de caminhar e de correr livremente a carreira que nos está proposta. Como diz o autor de Hebreus, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, desvencilhando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Existem pecados no corpo. Adultério é pecado. Está escrito na palavra de Deus. Prostituição é pecado. Está escrito na palavra de Deus. Mas essas coisas que não são vistas e que não são estampadas, que estão dentro do coração, mas que são vistas por Deus, também é pecado. Então, se você é invejoso, o quanto antes encararmos esse pecado de frente, indo para diante de Deus e dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tenha compaixão da minha vida. Não adianta querer dar outro nome para isso. Se você tem tendência à autocomiseração, isso é pecado. Autocomiseração, sinônimo de autopiedade. Se você é autopiedoso, tem dó de você mesmo, é aquela pessoa que todos e tudo está contra você. A sua vida não rompe. Um olhar diferente te abate. A ausência de um cumprimento te entristece, te faz sentir a pior das criaturas. Isso é autopiedade. É um pecado, ofende a Deus e é uma grande desgraça para quem tem isso incrustado dentro do coração. Não tem um grilhão tão terrível quanto a autopiedade. A pessoa não rompe, a pessoa fica agrilhoada, ela fica presa, ela não consegue, tudo ela acha que não pode, tudo ela acha que não consegue, tudo ela sofre, tudo dói, tudo machuca. Isso ofende a Deus. Isso é uma ofensa a Deus que nos amou e que derramou sobre nós a sua graça por meio de Jesus Cristo. A inveja é pecado, a autocomiseração é pecado, a autopiedade é pecado. Me lembro aqui nos meus tempos de infância, bons anos, longos anos, aquele desenho, nem lembro mais o nome do desenho, que era o Leãozinho e a Hiena. Alguém se lembra desse desenho? Como é que é esse, velho? Lembra também não, né? Eu só lembro de uma coisa. Ó céus, ó hard, O leão entusiasmado, para seguir a vida, e a hiena só lamentava, nada dava certo, dava tudo errado, chorava, choramingava, uma autopiedade sem fim. Isso é pecado. Livra-te disso. Peça a Deus para cortar esse grilhão, para te libertar desse grilhão terrível que é a autopiedade, a autocomiseração. Sentir dó de si mesmo, sentir pena de si mesmo, é um pecado que ofende a Deus. Também há o ressentimento. Se você está ressentido, admita-o. Tenho conhecido pessoas, diz o Tozer, que vivem num estado de indignação furiosa a maior parte do tempo. Ele está dizendo: conheço um pregador que age como uma galinha que foi chutada para fora do ninho.
fica correndo em todas as direções, queixando-se e murmurando. Alguém está sempre o fazendo errar. Ora, caso você tenha esse mesmo espírito, tem de tratar com ele imediatamente. Você precisa livrar-se disso. Ressentimento. O próprio nome literalmente está dizendo ressentir. Sentir e ressentir. Não abandonar a dor. Não abandonar o rancor. Não abandonar a mágoa. Mas, hora que pensa que está passando, agarra-se novamente com aquilo, sente, ressente e nunca enxerga a graça de Deus e o favor de Deus. Então, é pecado, é ofensa a Deus. E ele diz ainda, o mau humor também é pecado, sabia disso? Pessoas mal-humoradas que parece que estão com raiva da vida e com raiva de tudo. Eu tenho que confessar para os irmãos, já que estamos falando de pecado, né? Que Jesus teve misericórdia de mim e me libertou disso. Acredita nisso, irmãos? Todo mundo olha para mim, né, e fala, mas o senhor é tão sorridente, pastor. Mas, coitada da dona Márcia, minha esposa, quando eu acordava de manhã, era intragável, insuportável. Parece que eu estava com raiva do mundo, parece que todo mundo tinha culpa daquela minha raiva. Até que Jesus me libertou. Jesus me libertou, graças a Deus. Posso dormir muito, posso dormir pouco, graças a Deus estou livre desse mau humor que me acometia e que me acometeu por muitos anos. Ressentimento é pecado, inveja é pecado, autopiedade é pecado, murmuração é pecado. Sabia disso? Murmuração é pecado. Tem gente que é um saco sem fundo. Tem gente que é um saco sem fundo, pode acontecer o que for na vida dele, que ele nunca vai estar contente. A alma é esburacada. O coração é um buraco negro. Não tenha nada que coloque ali dentro que traga contentamento. É o povo de Israel no deserto. Estava no deserto, durante o dia Deus colocava sombra sobre eles, durante a noite tinha uma coluna de fogo para guiá-los, não plantavam, não colhiam, mas o maná caía todo dia e eles ainda tinham coisas para reclamar e para murmurar. Ah, Senhor, quanto tempo que a gente não come carne? Ah, Deus, lá no Egito estava muito melhor do que aqui. Lá no Egito a gente tinha a cebola, lá no Egito a gente tinha pepinos, lá a gente tinha carne. Agora aqui nesse deserto sem fim a gente não tem nada. Ou seja, a presença de Deus não contava. A graça de Deus não era nada para eles. E murmuravam, reclamavam de tudo. Isso é ofensa a Deus. Isso é pecado. Principalmente quando nós tomamos a vida do outro como referência. Quando nós não conseguimos olhar para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e começamos a olhar para a vida do outro. E tomamos não Deus, mas a vida do outro como nossa referência. É pecado. Se nós quisermos viver uma vida espiritual vitoriosa, agradável a Deus, nós precisamos começar por aí. Nós precisamos começar olhando para nós mesmos e dando nomes aos bois, encarando o pecado da forma como Deus encara. Pecado é pecado, pecado é ofensa a Deus, pecado nos afasta de Deus, pecado nos separa de Deus. Tem os pecados do corpo, mas tem os pecados da alma, tem os pecados do coração também.
Tem muita gente que você olha por fora, a vida dela está uma beleza. Mas o coração é igual aqueles sepulcros caiados. Está cheio de ossos, está cheio de rapina. É inveja, é ciúme, é cobiça, é ódio, é rancor, é ressentimento. E quando abre a boca, parece que destampam a fossa. Porque o coração está podre. É pecado. Então nós deveríamos fazer um voto com Deus, dizendo Tozer, de encarar o pecado da forma como Deus encara. A outra proposta dele é a seguinte: nós deveríamos também, presta atenção, fazer um voto a Deus nos seguintes termos: não sou dono de coisa alguma. Com isso, não queremos dizer que não podemos possuir nada, mas é dizer que devemos ser libertos do senso da posse e do possuir. Esse senso de posse nos embaraça. Tenho muitos anos aqui na igreja, conheço a vida de todos nós, vamos assim dizer. E todos nós aqui, na sua grande maioria, viemos de uma luta de muita penúria e de muita peleja. Eu sou da época aqui nessa igreja que nós não tínhamos um carro aqui na porta da igreja. O carro que nós tínhamos era um variante que ficava aqui na porta da igreja, que era da Lilia, a filha da irmã Maria Meireles. Hoje nós olhamos aqui para o pátio da igreja, graças a Deus precisamos de 2 estacionamentos e as ruas aqui fora, quase todos os irmãos têm o seu carrinho para poder andar. Mas a ideia é, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence ao Senhor. É do Senhor, é para a glória do Senhor. Todas as coisas são dele, todas as coisas são por ele, todas as coisas são para ele. Nós seríamos poupados de muitos tropeços se nós tivéssemos a coragem e a ousadia de entregar tudo o que temos nas mãos do Senhor. Mas não é colocar aquelas frases, chavões lá no carro: se você tem, me perdoe, nada contra, não leva a mal não. Propriedade do Rei Jesus, né? Não põe a mão não. É propriedade de Jesus, mas na expectativa de proteger para você. Não uma propriedade de Jesus como se fosse posse de Jesus realmente. Como diz o pastor Antônio Carlos, crente é o bicho mais esperto que existe. Dizer propriedade de Jesus é começar da minha vida, de todas as coisas que eu possuo. Fazer um voto com Deus: Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é do Senhor. Eu entrego nas suas mãos. Existem casos e mais casos de pessoas que conseguiram fazer isso. Muitos irmãos aqui já leram a história de George Miller. Muitos irmãos aqui já leram a história de Charles Studi, fundador da WEC, a Missão Amém, a WEC Internacional. Um jovem filho de uma família muito próspera e muito rica na Inglaterra, que abriu mão de tudo para poder servir ao Senhor. E lá no campo estrangeiro, tendo deixado bens, família, servindo ao Senhor, quando lhe chegou a notícia: olha, seu pai morreu, a herança foi repartida. E naquela época a herança que lhe coube eram milhões de libras esterlinas. Se fosse reajustar esses valores, era um valor quase que incalculável. Ele pegou todos aqueles recursos e doou para ficar livre. Só que o pão de cada dia, ele tinha que orar para Deus poder mandar, porque ele não tinha nada, absolutamente nada, e dependia completamente de Deus. É óbvio que não queremos e nem pensamos que todos devam fazer isso. Mas deveria ser uma relação com Deus de tal forma, de tal maneira, que o nosso dinheiro, a nossa vida,
os nossos bens, a nossa profissão, tudo o que temos, Senhor, está aqui nas tuas mãos. Alguém, quando veio para cá, trouxe alguma coisa? Alguém, quando nasceu, trouxe alguma coisa para esse mundo? Alguém, quando partir, vai levar alguma coisa? Não vai. Não trouxe e tampouco vai levar. De onde é que veio as coisas que nós temos? Quem foi que fez os céus? Quem foi que fez a terra? Quem foi que fez todas as coisas? O Senhor. Todas as coisas são dele. Todas as coisas são para ele. Todas as coisas deveriam ser colocadas à disposição dele para a glória dele. Encarar o pecado, tratar o pecado da forma como Deus trata, mas também a coragem e a ousadia de dizer: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu quero colocar nas mãos do Senhor. Talvez esse seja um dos maiores desafios para nós. Abrir mão do reino da nossa própria vontade. Porque por mais pobre que alguém seja, ele é detentor de um reino que é a sua própria vontade. Pegar essa vontade e depositá-la aos pés do Senhor, para que o Senhor faça de nossas vidas aquilo que Ele bem entender e da forma como Ele quiser. É um desafio muito grande, mas que vale a pena se quisermos viver uma vida espiritual vitoriosa. Primeiro, pecado é pecado. Iniquidade é iniquidade. Seja nas suas formas visíveis, ou seja nas suas formas invisíveis a nós, mas visíveis a Deus. A forma como nós lidamos com as coisas, todas as coisas são dele. Aferrar-se a elas é agrilhoar-se. Apegar-se a elas é agrilhoar-se. Terceiro voto: nunca se defenda. Todos nós nascemos com um desejo enorme de defender-nos. Caso insista em defender a si mesmo, Deus permitirá que você o faça. Porém, se você entregar sua defesa a Deus, então Ele o defenderá. Ele disse a Moisés certa vez, e eu queria ler com você essa passagem. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 23, versículo 22. Para mim, na Bíblia, além de Jesus, obviamente, Moisés é um homem que nunca se defendeu. E talvez seja exatamente por essa palavra que ele ouviu de Deus. Êxodo capítulo 23, versículo 22. Acharam? Serei o quê? Inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. É o Senhor dizendo para Moisés: Moisés, se você me ouvir andar na minha presença, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Quando eu entendo isso, não tenho que lutar. O Senhor é quem luta por mim. E Ele certamente fará isso, está escrito na palavra de Deus. Ainda está escrito em Isaías 54, versículo 17: toda arma forjada contra ti não prosperará, diz o Senhor.
toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. O Senhor é justo juiz. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. É óbvio que nós passamos por situações terríveis. Quase todos os salmos, ou pelo menos uma dezena deles, o pedido do salmista é: Senhor, livra-me da língua ferina, livra-me da língua maldosa, livra-me da língua que é seta envenenada. Mas, por outro lado, o Senhor está dizendo que Ele é responsável pela nossa defesa. Jesus, a pessoa mais justa, a pessoa mais santa, a pessoa mais cheia de dignidade, que já passou por esse planeta, foi o Senhor Jesus. E eles não respeitaram isso. Usaram falsas testemunhas, acusações falsas, armaram um juízo, e como uma ovelha muda que vai para o matadouro, o Senhor Jesus não respondeu absolutamente nada. Pecado é pecado. Todas as coisas são do Senhor. E aqui nunca se defenda. Ele conta aqui a história de um irmão que compôs muitos hinos e que foi um homem muito usado por Deus. Henry Suso foi um grande crente em dias passados. Um dia ele estava buscando o que alguns crentes têm me dito que também estão buscando: conhecer melhor a Deus. Bem, quando Henry estava buscando a Deus, pessoas começaram a contar histórias más sobre ele, e isso o entristeceu tanto que ele chorou lágrimas amargas e sentiu grande mágoa no coração. Ele simplesmente resolveu buscar a Deus, estar mais perto de Deus, e começaram a falar mal dele, de tal modo que ele chorou lágrimas amargas e sentiu grande mágoa no coração. Então um dia ele estava olhando pela janela e viu um cão brincando no terraço. O animal tinha um trapo que jogava por cima de si e tornava a alcançá-lo apanhando-o com os dentes. E corria e jogava muitas vezes. Então Deus disse a Henry: aquele trapo é a sua reputação. E eu estou deixando que os cães do pecado rasguem sua reputação em pedaços e a lancem por terra para seu próprio bem. Um dia desses as coisas mudarão. E as coisas mudaram. Não demorou muito tempo até que os indivíduos que estavam atacando a reputação de Henry ficassem confundidos. E ele foi elevado a um lugar que o transformou numa autoridade em seus dias e numa grande bênção até hoje para aqueles que cantam seus hinos e leem as suas obras. Glória a Deus. Aquele trapo que o cão joga para lá e para cá é a sua reputação. Eu estou permitindo que os cães do pecado façam isso com a sua reputação, para te tirar dessa situação numa situação melhor. É um ímpeto do nosso coração e da nossa carne nos defender. É natural. Mas quando nós tomamos a nossa defesa, Deus abre mão de nos defender. Mas quando nós entregamos nas mãos de Deus, aí é diferente. Aí Deus assume a parada. Aí com Deus a coisa é diferente. Mas assim como é difícil entregar nossas coisas para Deus, também é muito difícil entregar a nossa dignidade, o nosso nome, a nossa reputação a Deus. Mas teve um homem mais digno na terra do que Jesus?
Teve servo mais fiel a Deus na terra do que Moisés? Que foi fiel em toda a casa de Deus? E Moisés foi um homem que ouviu essa palavra de Deus e nunca se defendeu. Leia o Pentateuco, leia os livros de Moisés, e verás o que aquele homem passou, mas nunca se defendeu. Todo o juízo ele entregou a Deus. Por isso foi Moisés o homem de Deus. Outra coisa, outro voto que nós deveríamos fazer. Qual que é o primeiro? Tratar o pecado como pecado da forma como Deus o trata. Segundo. Terceiro, não se defenda. Quarto, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Nós matamos as pessoas não apenas com pauladas e pedradas. Nós matamos as pessoas com a língua. Provérbios está repleto, vários provérbios dizendo que a língua muitas vezes é uma seta envenenada. Muitas vezes a língua é uma seta envenenada que mata, e mata mesmo, irmãos. O amor cobre multidão de pecados. O fofoqueiro não tem lugar no favor de Deus. Se você sabe alguma coisa que possa vir a obstruir ou ferir a reputação de um dos filhos de Deus, enterre para sempre. Busque um jardim atrás da casa, um lugarzinho em alguma parte, e quando alguém se aproximar de você com alguma história de maledicência, leve até ali e sepulte-a dizendo: aqui jaz em paz a história sobre meu irmão. Deus tomará conta daquela história. Às vezes, irmãos, é muito doloroso como alguns se regozijam com a desventura dos outros. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Um dia eu perguntei aqui na escola dominical, qual que era mais fácil, chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? O que vocês acham? Mais fácil é chorar com os que choram. O mais difícil é se alegrar com os que se alegram. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. É seu irmão, é filho do Senhor, é filho de Deus. Quinto voto, nunca aceite qualquer glória. Deus não dá a glória dele para ninguém. E nesse quesito, a maioria de nós não sabemos lidar muito bem com isso, né? Por muito tempo eu achava que receber um elogio eu estaria ofendendo a Deus e ferindo a glória de Deus. Mas era porque o meu coração não suportava aquilo. Hoje eu entendo e tenho plena consciência, Deus sabe disso. É óbvio, sou homem como qualquer outro homem. Mas como diz a Bíblia, de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Receber um elogio não é mal. Elogiar alguém não é mal. Desde que proceda do íntimo, do coração. O mal é nós acharmos que o mérito é nosso. Aí é mal, aí nós desmoronamos. Se nós acharmos que não é a graça de Deus, se nós acharmos que não é o favor de Deus, se nós acharmos que é mérito, que eu mereço, que eu fiz por merecer, que eu mereço essa recompensa, aí roubei a glória de Deus. E Deus não dá a glória dele para ninguém, e nós sabemos disso.
Nunca aceite a glória que pertence a Deus. Não seja mal educado. Ser mal educado com os outros não significa que aquele elogio não atingiu o seu coração. Eu li uma vez sobre um pregador que ele disse que terminou de pregar, um irmão chegou para ele e disse: olha, que bênção de pregação, que bênção de sermão. Ele virou para o irmão e disse: o diabo já tinha me dito isso lá em cima. Que absurdo! É uma falta de educação, é uma exacerbação de um sentimento oculto de vanglória. Mas nós sabemos quando nós roubamos a glória de Deus. Eu sei. Eu sei quando o impostor que vive aqui quer usurpar a glória de Deus. Nós sabemos. Então, junto com todas essas coisas, nós deveríamos fazer esses votos ao Senhor para vivermos uma vida espiritual vitoriosa, uma vida espiritual agradável a Deus. Trate seriamente com o pecado. Não brinque com o pecado. Flertar com o pecado é loucura. Brincar com o pecado é brincar com alguém calejado, esperto, experiente, que sabe cozinhar qualquer um no fogo brando. A Bíblia trata o pecado numa forma de personificação, como se ele fosse uma pessoa, trata ele de Senhor. E diz que nós já fomos dominados por esse Senhor. E que só nos libertamos dele por causa de um libertador. Nenhum de nós nos libertamos do pecado pela nossa própria força. A libertação que obtivemos do pecado não foi interna, ela foi externa. Foi Jesus quem nos libertou do pecado. Então não seja tolo. Não brinca com o pecado, não. Nas suas formas cruas e aparentes, mas principalmente nas suas formas ocultas, da autopiedade, da inveja, da cobiça, do ressentimento, é pecado. Ninguém está vendo, mas está ofendendo a Deus. A sua vida, a minha vida, nessa perspectiva, é uma ofensa a Deus. O anseio da minha alma é que a minha vida seja agradável a Deus. É que a minha vida seja agradável aos olhos de Deus. Pecados ocultos que ninguém vê, mas que Deus vê, é pecado, ofende a Deus e nos prende espiritualmente. Não seja dono de coisa alguma. Somos peregrinos. Não trouxemos nada e não levaremos nada. Viva nessa graça e nessa dependência de Deus. Como diz Paulo, escrevendo aos Coríntios, os irmãos que têm posse, vivam como se nada possuíssem. Libertos, livres para a glória de Deus. A ausência de contentamento é pecado, é desagradável a Deus. Eu vou contar aqui mais uma vez aquela velha história que eu sempre contei para vocês, e que foi contado aqui para nós pelo pastor Elias Dantas. Ele era pastor no interior de São Paulo, uma pequena igreja, e convidou o pastor Antônio Elias, um homem de Deus, muito reconhecido como um homem de Deus no meio presbiteriano. O pastor Antônio Elias foi fazer aquela série de pregações ali na igreja dele. Terminou as conferências, aí na hora de ir embora, o pastor Antônio chamou o pastor Elias Dantas e falou: Elias, como pastor mais velho, se dirigindo ao mais jovem, eu quero dizer algumas coisas para você. Pois não, pastor, diga. A mulher que você tem,
A esposa que você tem é a melhor esposa do mundo. Irmão casado, se você não tiver esse sentimento no coração, você está pecando contra o Senhor. Esposa casada, se você não sentir no íntimo do seu coração que esse marido que você tem é o melhor marido do mundo, você está pecando contra Deus. A sua esposa é a melhor esposa do mundo, porque foi essa que Deus te deu. Gente, se eu quiser achar defeito num ser humano, o ser humano que eu vou mais achar defeito nele é aquele que vive perto de mim, é a Márcia. Mas o ser humano que ela vai enxergar mais defeito também é aquele que vive mais perto dela, que sou eu. E na ausência da graça de Deus e do contentamento, eu só vou reforçando esse descontentamento numa bola de neve pecaminosa. A sua esposa é a melhor esposa do mundo, porque foi essa que Deus te deu. Os seus filhos são os melhores filhos do mundo, porque foram esses que Deus te deu. A sua casa é a melhor casa do mundo, porque foi essa que Deus te deu. O seu carro é o melhor carro do mundo, porque foi esse que Deus te deu. Fora desse contentamento é pecado. Não seja dono de coisa alguma. Nunca se defenda. Lembre-se desse irmão, Henry Suze. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Não vale a pena. Não vai glorificar a Deus. Nunca aceite qualquer glória, porque toda glória pertence ao Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar.